Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e você terá a vida eterna. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Se você conhece, cante comigo. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Essa canção, O Rei Está Voltando, é bem conhecida, provavelmente você já ouviu muitas vezes, e ela sempre leva aquele questionamento. Olha, desde que eu era criança, eu sempre ouvi dizer que Jesus ia voltar, e o outro fala, meu pai falou, meu avô falou. O apóstolo Pedro, ele previu isso quando ele escreveu a carta, uma das cartas dele no Novo Testamento. Ele disse que os homens estariam questionando a respeito disso. Desde que os pais eram vivos, desde a antiguidade, o pessoal fala que Jesus ia voltar, e ele dá a resposta para a gente dizendo que nós não devemos desprezar que o Senhor é atemporal. Para a gente, eu tenho hoje 50 anos de idade. Para a gente, eu sou um velho, eu vivi tempo pra caramba. Mas Deus não tem princípio e não tem fim. Deus é sempre hoje. Por isso, quando a gente for para a eternidade, quem for salvo vai estar na presença de Deus em alegria infinita, porque sempre vai ter hoje. Não existe ontem, não existe amanhã, não tem princípio e não tem fim. Se hoje eu morro e vou salvo, chego lá na eternidade com Jesus, e alguém me perguntar na eternidade, você está aqui desde quando? Eu vou falar, eu estou aqui desde sempre. Eu sempre pertenci a esse lugar. É assim que se explica a eternidade. Agora, aquele que for condenado, que a Bíblia diz que existe um livro chamado Livro da Vida, e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre. Ali há a ausência da vida. Jesus, a vida, não estará ali. Então Jesus chama isso de segunda morte. Existe a morte física e existe a morte espiritual, em que as pessoas serão atormentadas num lugar chamado Lago de Fogo, onde o fogo não apaga, onde o bicho não morre, onde Jesus disse que ali haverá pranto e ranger de dentes. Certa vez um homem, Jesus contou a história de um homem que foi para esse lugar, e chegando nesse lugar, ele teve uma visão, e na visão ele falando com Abraão, ele diz, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E isso foi negado a ele. Não existe consolo algum, não existe nenhum tipo de refrigério, é apenas dor, sofrimento, angústia, tristeza eterna, ausência de tempo. Ah, você morreu, não está salvo, você foi condenado, está em pranto e ranger de dentes, está no inferno. Você está aqui desde quando? A resposta correta é desde sempre. Eu sempre pertenci a esse lugar. A Bíblia, falando a respeito do livro da vida, daqueles que são salvos, diz que os nossos nomes estão escritos lá desde a fundação do mundo. Deus não é surpreendido em hipótese alguma, em momento algum. Deus já sabe quantos de nós iremos rejeitá-lo e quantos de nós iremos recebê-lo, quantos de nós irão desprezá-lo e quantos de nós irão amá-lo. Deus não vai ser surpreendido.
a gente dá frutos, a gente dá provas, a gente dá evidências de que somos salvos ou condenados pelas nossas atitudes. Elas são a prova. Moisés, prova que você é um salvo. Aí eu vou falar, você conversa comigo, você me visita na minha casa, você vai ver os livros que eu tenho, você vai ver como eu me comporto. Aí você vai falar, realmente esse cara anda com Deus. Aí você pega um não salvo. Eu dei o exemplo do filme. Você vai ver o filme, o camarada namora, ele acorda, toma banho, toma café de manhã, vai para o trabalho, ele faz compra, ele se diverte com os amigos, ele come, bebe, mas Deus não é lembrado em hipótese alguma, em momento algum, nem no dia, nem na semana, nem no mês, nem no ano dele. Deus é só como se fosse um Papai Noel. Quando ele precisa de um presente, ele ora por mim que eu estou precisando de uma cura. Não é assim muitas vezes que a gente faz, infelizmente? Deus é como se fosse um gênio da lâmpada do Aladim. Esfrega a Bíblia, abre a Bíblia aí em sorteio, vê qual página que vai cair. Eu estou precisando de uma palavra de Deus. A ordem da Bíblia é meditar de dia e de noite. Não significa que você tenha que estar parado com a Bíblia aberta, mas as palavras do Senhor vão estar ecoando na sua mente, no seu coração, em cada situação. Como você se relaciona com o marido, com a esposa, com filhos, com vizinhos, com inimigos, deve estar tudo dentro da sua mente ecoando o tempo todo. Ah, Deus orienta assim, a palavra de Deus orienta assim. É isso que vai provar as nossas atitudes, que a gente está indo para o reino eterno dos céus ou para o reino eterno da condenação, da perdição, em choro, longe de Deus, longe de Jesus. Quando uma pessoa morre, a gente vai confortar o coração de familiares, de amigos, a gente fala, né? Que Deus o receba, que Deus o tenha. Isso é muito bom de se falar, muito bom de se ouvir. Essas palavras de conforto nunca vão me trazer problema. Mas você sabia que em alguns casos, e não poucos casos, a pessoa que está morta não está com Deus? Porque enquanto esteve vivo, ela viveu para ela mesma. Ela viveu para a vontade dela, ela nunca se arrependeu. E a Bíblia diz que todos pecaram, todos precisamos de arrependimento. Arrependei-vos, diz a Bíblia. Não disse isso para um determinado grupo de pessoas. A gente sempre acha que o que pratica o mal é o bandido, é o traficante, é o viciado, é o cachaceiro que devem se arrepender. Não! Todos nós devemos nos arrepender. A mensagem é universal. Arrependei-vos, pecadores. Todos nós somos pecadores, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, pecadores, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus completou o seu ensino a respeito do arrependimento dizendo: se vocês não se arrependerem, todos irão perecer da mesma maneira. Da mesma maneira que um bandido morre e a gente fala, esse foi para o inferno, só fazia o mal. Aquele que não aceitou Jesus, mesmo sendo uma ótima pessoa, um bom vizinho, um bom trabalhador, sem Jesus, todos irão perecer da mesma forma, por não ter recebido ao Senhor Jesus. Como escaparemos nós? A Bíblia nos pergunta, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Eu digo a você que não aceitar a Jesus é como se eu estivesse dizendo que Deus está errado, que Deus se enganou. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar, para buscar o que se havia perdido. Aí na hora de receber a Jesus eu digo, hoje não. Eu estou dizendo, Deus, acho que você se enganou, hein? Porque eu tenho certeza que eu sou um cara bom, eu vou para o céu. Eu tenho certeza que eu vou estar num lugar melhor quando terminar essa vida aqui. Mas você quer aceitar Jesus? Não. É como se eu dissesse, para que você mandou Jesus, Deus? Eu vou ser salvo sem aceitá-lo. Eu vou me dar bem no final, na eternidade, sem aceitá-lo. Todo aquele que não aceita a Jesus e está pensando que vai se dar bem na eternidade, está dizendo que Deus se enganou, está dizendo que Deus estava errado.
Para confirmar que Deus está certo, nós temos que aceitar a Jesus. Isso não tem nada a ver com ir para a minha religião, com ir para a minha igreja. Muitas pessoas já pensam que quer levar todo mundo para a religião dele. A minha religião não vai te salvar. Eu vou gostar muito se você for lá na minha igreja, mas isso não garante que você vai ser salvo. O que vai te salvar é arrependimento e compromisso com Cristo Jesus. E você vai provar isso não dentro da igreja, onde todo mundo é bonzinho, mas aqui fora, na hora de fazer negócios, na hora que a mulher passar do outro lado da rua, na hora do flerte, na hora do filme lá que passar sem vergonhice, na hora do palavrão, na rodinha de amigos que te oferecerem a bebida alcoólica. Porque o inimigo não te oferece bebida alcoólica, quem oferece é o que você chama de amigo. Você já viu um inimigo pegar uma bebida geladinha, comprou ali no depósito de bebidas e te oferecer aqui? Se embriaga comigo aqui, vamos ficar doidão? Inimigo não vai te oferecer, quem te oferece é quem você chama de amigo, muitas vezes. O primeiro cigarro que vai deixar você dependente de vício de cigarro, que você nunca mais consegue parar de fumar, muita gente faz até tratamento. É o amigo que te dá o primeiro cigarro, não é um inimigo, uma pessoa que você não gosta não. Não é verdade? É uma pessoa que eu gosto. Aconteceu comigo. Me ofereceram drogas quando eu tinha 14 anos de idade. Você pensa que foi um inimigo meu? Foram dois amigos que todo dia andavam comigo, adolescente ainda, a gente andando pelas ruas, poxa, vamos ali, vamos aqui, aí de repente me levaram para um lugar deserto e a gente andava sem rumo, os moleques não têm juízo, vão para qualquer lugar, e a gente entrou numa estação de trem igual a de Guapi, que vive deserta, e lá eles abriram uma bolsa e tinha uma droga, e o primeiro experimentou, o segundo experimentou e deu para mim experimentar, e eu falei não. Quando chegou em casa eu falei, mãe, o fulano e o ciclano me ofereceram drogas hoje. Graças a essa atitude eu nunca experimentei drogas na minha vida. Quem vai te oferecer drogas não são inimigos não. Quem vai te oferecer bebida alcoólica para você ficar viciado na bebida alcoólica não vai ser inimigo não. São as pessoas que a gente chama de amigos. Quem vai te afastar do evangelho muitas vezes são pessoas que você chama de amigos. Que você está indo ao evangelho, está indo à igreja, você está servindo a Deus, aí quando vem o carnaval, aí você sai para poder ir para bagunça, aí você fica doidão, por quê? Fui comemorar com meus amigos, saí da presença de Deus. Quem me tirou da presença de Deus foi o diabo? Não, foram aqueles que eu chamava de amigos. O filho pródigo saiu de casa com a herança do seu pai, cheio de riquezas, arrumou um monte de namoradas, um monte de amigos. Quando o dinheiro acabou, sumiu todo mundo. Ele ficou sozinho. E quando ele ficou sozinho, para onde que ele foi? Para a casa do pai. Mesmo para ser empregado, era melhor ser empregado na casa do pai dele do que ser livre longe do pai. Já não existiam mais os amigos quando acabou a riqueza dele. Então muito cuidado com aquele que você chama de amigo e fala, olha, isso aqui é amigão do peito, é pau para toda obra. Nem sempre. Tem que tomar muito cuidado. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, diz o Salmo. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Existem amigos que só vão te levar para a vida torta, para a zoeira e para longe de Deus. E olha que esses não são poucos. Mas existem amigos também que podem te levar a Deus. E esses, às vezes, você vai dizer que ele é chato. Esse você vai querer fugir dele. Mas no final desse caminho estreito que esse bom amigo quer te levar, vai te conduzir à vida eterna. Jesus disse, esforcem-se para entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ali cabe de tudo, e são muitos que entram por ela, mas vai te conduzir à perdição. A vida louca vai te conduzir à perdição. Mas apertada é a porta, estreito o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Você já ouviu dizer que muitos são chamados, poucos são escolhidos? É verdade. A caixa de som é grande, o som é alto, eu vim até para mais longe de vocês para não incomodar, daí vocês me ouvem bem. Mas poucos vão dar confiança porque a gente está falando aqui. A maioria vai ignorar. A maioria, aí, mais um, é só mais um crente chato que está gritando.
Muitos são chamados, todo mundo aqui está sendo convidado, todo mundo aqui está ouvindo o Evangelho, todo mundo tem o direito de responder. A maioria não vai nem ligar, vai dizer não, não para Jesus. Deus está errado, mandar Jesus para me salvar, não vou aceitar mesmo, hoje não. Aí eu vou ter que parar de, eu não vou parar do caminho largo, da porta larga, eu não vou parar. Mas aqueles que Deus seleciona, porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É Deus que toca na nossa vida e a gente se torna irresistivelmente atraído para Jesus. Quando eu compreendi o Evangelho, pouco tempo depois do amigo ter me oferecido drogas, outros amigos estavam comigo. Eu sou resultado de uma pregação de rua, me converti por causa de pregação de rua. Para mim faz muito sentido estar aqui. E eu fui com uns amigos em um culto que uma determinada igreja fez em um campo de futebol, onde eu morava, São João de Meriti, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Morei lá, nasci e cresci lá. E uma igreja resolveu passar um filme em um campo de futebol, e a gente foi lá, teve o culto, teve o filme, e em determinado momento lá do culto, do filme, um amigo virou para mim e falou assim: Moisés, você já foi em igreja de crente alguma vez? Eu falei, eu já fui. Contei a história para ele. Meu avô era crente, quando era molequinho, eu vivia indo lá, mas depois eu parei. Eu perguntei para ele, devolvi a pergunta, e você já foi à igreja alguma vez? Ele falou, eu fui também. E quando o homem lá perguntou quem queria aceitar Jesus, eu aceitei. Só que eu nunca mais voltei. Eu percebi naquele momento que ele estava querendo, e eu perguntei, você quer ir na igreja? Quer aceitar Jesus? Se você quiser, nós podemos ir amanhã. E lá na igreja que o meu avô frequenta, eu conheço todo mundo, a gente fala com eles, e lá mesmo a gente aceita Jesus e fica. E ele concordou. O culto na rua foi num sábado à noite. No domingo de manhã a gente estava indo à igreja, e quando chegamos lá, tem um porteiro, sempre tem alguém para recepcionar as pessoas, e nós falamos para ele assim: nós viemos aqui para aceitar a Jesus. Nós nem entramos, nós já estávamos certos pela pregação de rua que a gente tinha ouvido, que a decisão correta a ser tomada é que Deus enviou o Salvador e nós precisávamos dele. Deus estava certo e nós estávamos errados, e a maneira de dizer que Deus está certo é receber essa salvação em Cristo. A maneira de dizer que Deus está errado é dizer, eu não vou aceitar a Jesus agora. Deixar Jesus para depois é dizer que Deus está errado. Dizer hoje não. Quer aceitar Jesus? Hoje não. É como se estivesse dizendo, Deus está errado. A obra de salvação não é tão emergencial, não é tão urgente assim. Agora, se você compreende que Deus está certo, aceita Jesus. Eu vou orar, e nessa oração você, com os olhos abertos, nós estamos no meio da rua, você deverá falar com o Senhor com os olhos abertos em seu pensamento, no seu coração, e falar, Senhor, me perdoa, eu quero te receber em meu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, nós não temos outro, nós não queremos outros, não precisamos de outro Deus além do Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, de todo tipo de pacto, de todo tipo de aliança feita com qualquer outro, Senhor, fora de Cristo Jesus, e nesse momento pedimos que o Senhor faça morada em nossas vidas. A tua palavra diz que todos aqueles que receberem a Jesus, a estes é dado o poder de se tornarem seus filhos, ó Deus, e nesse momento traz salvação às nossas vidas, às nossas famílias, Senhor, à nossa cidade, para que nos tornemos de criaturas em filhos do Senhor, para sermos sua família, para podermos ter direito a morar na tua casa, para termos direito à tua herança, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque todos somos pecadores. Muitas vezes pecamos até sem querer. Quem pode compreender os próprios erros, diz o salmista. Nesse momento te pedimos, perdoa-nos até os pecados que são desconhecidos de nós mesmos, que tenhamos cometido sem perceber. Limpa-nos, ó Deus, pelo sangue de Jesus, no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a você. Se você orou recebendo a Jesus, se prepare, porque você vai ter morada com Ele na eternidade.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.